que o lugar que eu sinto que o Senhor está, só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito como Meu querido, minha querida, uma boa noite. É um prazer estar novamente com você nesse domingo. Estivemos juntos na parte da manhã e agora à noite, graças a Deus por isso. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graça e eu sou extremamente grato pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar no seu lar trazendo uma porção das Escrituras Sagradas. Nós vamos orar neste momento, vamos agradecer por esse dia que o Senhor nos dá, pelo dom da vida que Ele nos concede, e acima de tudo porque Deus é aquele que está conosco nos momentos de crise. O meu nome é Alexandre Gouveia Faria, eu sou pastor da Igreja Batista Central do Fonseca e quero dizer para você que é uma grande alegria para mim ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com você. Vamos orar neste momento? Vamos pedir a Deus? Peço a você que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça se te for possível e nós vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite que o Senhor nos concede, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos unidos e vinculados, ainda que virtualmente, nesse ambiente que o Senhor nos permite e nos dá o privilégio. Abençoa, Deus, todas as famílias que nos ouvem nesse momento. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus de toda a provisão, de todo o cuidado para com a nossa vida. E nós, nesse momento de crise, de indagação, de incerteza, nós precisamos, ó Deus, de que essa verdade da sua palavra seja encarnada em nossa própria história, em nossa própria vida. Cada pessoa que me ouve nesse momento, ó Deus, tem as suas próprias indagações, as suas preocupações, aquilo que traz insegurança ao seu coração. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor conforte esse coração, que o Senhor conforte essa vida, que o Senhor nos traga alento e esperança nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecendo a Ti, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos nesse momento, como sempre fazemos no nosso culto, nesse tempo que nós estamos juntos aqui, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, você estará ouvindo o louvor, e eu peço a você que se concentre na letra, na música, em tudo que será apresentado, não permita que nenhuma movimentação, nenhum barulho, nenhuma conversa desvie a atenção da família nesta hora. Seja a sua família composta apenas de pessoas crentes ou de pessoas não crentes, seja a família com criança presente, faça um esforço nesse momento para que todos nós estejamos concentrados naquilo que o Senhor estará nos falando através da música. Esse momento é um momento muito breve, 60 minutos ou um pouco mais. Não deixe esse momento passar sem aproveitarmos e apreendermos o máximo possível. Então, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor nesta hora. Amém. Eu navegarei
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Kemuel. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Espírito Santo de Deus, enche-me de novo. Abriu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem neste lugar, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. nos enche, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. enche-me de novo. Eu navegarei. Nós estamos de volta, né? Depois de um momento desse de adoração, com essa música que tanto nos inspira e nos aproxima de Deus. Mas agora nós vamos voltar a pensar sobre a terra e sobre os dilemas que todos nós enfrentamos. Nós estamos refletindo, tanto na parte da manhã, no primeiro vídeo, como nesse, sobre o seguinte tema: o Deus das nossas dívidas. E nós estamos analisando o texto base para a nossa reflexão, é segundo livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Nós examinamos na parte da manhã, do verso 1 ao verso de número 5. E agora nós estaremos fazendo uma revisão daquilo que nós vimos, para você que não acompanhou de manhã, ou para você que acompanhou e quer reprisar alguns pontos importantes da nossa reflexão. E nós continuaremos nos versos 6 e 7, e também estaremos fazendo um paralelo, uma comparação com a segunda situação que nos é apresentada nesse mesmo capítulo, nos versos de 8 a 10, que aparece a situação da sunamita, de uma mulher rica, de uma mulher que tem condições de abençoar financeiramente a vida de Eliseu, numa situação totalmente oposta à anterior, de uma outra mulher endividada, sozinha. Enfim, nós vamos analisar isso. Então vamos revisar aquilo que nós vimos até aqui. Nós dividimos essa reflexão em dois momentos. Esses dois momentos são marcados primeiro pelo verso 1, a biografia do falecido e a manifestação do escritor sagrado e da viúva. E a segunda parte, a partir do verso 2 até o verso de número 7, o milagre em si, a narrativa de milagre. Na primeira parte que nós analisamos, nós vimos que a biografia do falecido é uma biografia extraordinária. Embora seja apenas um verso, ele traz três características sobre a vida desse homem. O texto diz que ele é seguidor dos profetas, diz que ele é servo de Eliseu e diz que ele temia o Senhor. Tanto o narrador sagrado, o escritor, quanto a viúva só tem coisas boas a dizer. Esse homem era perfeito de maneira alguma. Mas fica aí duas observações para nós. Duas lições importantes. A primeira, o que nós deixaremos como legado para a geração que ficar.
O que dirão ao nosso respeito após a nossa morte, 1 mês, 6 meses, 1 ano depois? Segundo lugar, é a postura da viúva. A mulher talvez tenha uma tendência a se fixar nos aspectos negativos. Não poucas vezes ela tem o hábito de estar reclamando, o homem também. Mas talvez a mulher seja mais vítima dessa situação. A verdade é que essa mulher tem tudo para ter um momento de profunda reclamação, de tristeza, de depressão, de murmuração, de questionamento, de tudo sobre a situação que ela está vivendo. Ela é viúva, ela é pobre, ela está endividada, o risco de perder os 2 filhos e não tem mais a companhia do seu marido em uma sociedade que não tem seguridade social, pecúlia, aposentadoria, pensão, absolutamente nada. Não tem nenhum tipo de seguridade. Nós estamos falando de uma época que é o século IX a.C., aproximadamente 850 a.C. de Jesus. Então é muito tempo atrás, 2.800 anos, mais de 2.800 anos atrás, em uma outra sociedade, em um outro modelo de vida. Mas essa mulher que tem o temor do Senhor, não obstante a sociedade ser uma sociedade que se afastou de Deus, nós estamos falando do Reino do Norte, surgido em 931, após a morte de Salomão, esse reino nasce e deixa de existir debaixo do signo da idolatria. São 210 anos de envolvimento com a idolatria, sem largar a cachaça da idolatria uma só vez. Mas nessa narrativa mostra que apesar da nação, dos líderes, dos sacerdotes não serem escolhidos divinamente, mas serem escolhidos por vontade política, por interferência humana, existe gente que crê. Então, em qualquer sociedade, por mais que ela tenha se afastado de Deus, existe ali o remanescente fiel, existe ali gente que crê. Gente como eu e você, gente que não é famosa, gente que não é conhecida, gente que não está na televisão, mas gente que crê em Jesus Cristo, independente da condição financeira, porque aqui nós estamos falando de uma pessoa pobre e mais do que isso, uma pessoa endividada. Essa mulher, então, teria todos os motivos do mundo para embarcar num pecado que é o pecado da murmuração. Quando a Bíblia fala, especialmente na teologia de Paulo, entre carne e corpo, ela fala de soma e de sarx. Sarx é carne e soma é corpo. Quando fala do corpo, está falando do seu braço, da sua orelha, do seu nariz, da sua boca, da sua cabeça, da sua perna. Quando fala da carne, está falando da natureza pecaminosa. Se existe um pecado que a carne gosta e é apaixonada por ele, é o pecado da murmuração. Não existe coisa mais prazerosa para a carne, para a nossa natureza pecaminosa, do que reclamar. Do que reclamar da família, do que reclamar das escolhas, reclamar do passado, reclamar de quem está perto, reclamar de quem está longe, reclamar do que aconteceu e reclamar daquilo que não aconteceu. Se existe uma coisa que agrada a carne e que é gostosíssima para a carne, é reclamar. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Levítico, o livro de Números, especialmente o livro de Números, mostra quantas vezes o povo de Israel foi derrotado na sua trajetória espiritual por causa do pecado da murmuração. E mais do que isso, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós questionamos, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, o Senhor não sabe e eu sei. E mais, se eu estivesse no teu lugar, Senhor, dirigindo o universo, eu faria isso muito melhor do que o Senhor. E isso não é verdade. Deus é soberano e sabe exatamente como dirigir a história e está fazendo melhor para nós. E este mundo é o melhor mundo possível que nós temos. Então essa mulher não embarcou no pecado da murmuração, muito pelo contrário, ela enaltece, ela elogia aquele que morreu e apresenta o seu problema diante do profeta, que é quem vai falar em nome de Deus. É o profeta Eliseu, que tem um ministério de mais ou menos 50 anos de existência, um ministério extraordinário. E esse homem vai abençoar a vida de homens, de mulheres, de criança, ele vai abençoar a vida de seminarista, ele vai abençoar a vida de estrangeiro, como no caso de Naamã, alguém que é inimigo do Reino do Norte, ele vai abençoar a vida de muita gente. Então, no meio de uma sociedade tremendamente plural, como é a sociedade do Reino do Norte, no 9º século a.C., Eliseu vai transitar no meio daquela sociedade com uma marca, a marca de um abençoador. A vida de Eliseu é um paradigma, é um modelo a ser seguido. Alguém que decidiu ser uma bênção. Ela vai até ele e coloca diante dele a sua dificuldade, que ela tem um pouco de azeite. E aos nossos olhos, aquilo que temos é sempre pouco. Mas o pouco, quando colocamos nas mãos de Deus, Deus tem o poder de transformar em muito. Ela apresenta diante de Deus a sua situação, mostra que o credor está vindo cobrá-la e vai cobrar mesmo e tem direito de levar os filhos. E essa mulher que já tinha passado por uma perda, a perda do marido, agora corre o risco de perder os 2 filhos, ficando absolutamente sozinha. Estamos falando de uma família monoparental, de uma mulher que cuida sozinha de 2 filhos, em uma sociedade extremamente patriarcal, centrada no homem, uma sociedade androcêntrica, focada no homem, onde as mulheres não contavam, onde as mulheres eram muitas vezes um objeto na vida dos homens, nas mãos dos homens.
Mas a narrativa mostra que o Deus do Antigo Testamento não é patriarcal. O Deus do Antigo Testamento não é centrado no homem. Ele é centrado no ser humano, especialmente naqueles que sofrem. Vimos também que, assim como a teologia da libertação preconiza a opção de Deus pelos pobres, nós podemos dar um passo adiante e entender que Deus faz a opção pelos que sofrem, pelos mais frágeis. Em uma relação de, no mínimo, duas pessoas, existe a parte mais frágil, que pode ser um homem, pode ser a mulher, pode ser qualquer pessoa, e Deus está ao lado desta pessoa que sofre. É o que acontece nessa narrativa. Nós temos aqui uma família formada por 3 pessoas apenas. 2 crianças e uma mulher. Uma necessidade premente. Não há, do ponto de vista humano, uma solução, a não ser que Deus faça uma intervenção. Ela vai até Eliseu diz para ela pegar vasilhas com todos os seus vizinhos, não poucas, pegar vasilhas vazias, que o milagre vai acontecer. Essa mulher vai até os vizinhos, o milagre é um milagre mediado, era necessário que a relação com os vizinhos fosse maravilhosa, ou fosse boa pelo menos, para que ela tivesse condições de pegar emprestadas as vasilhas. Trazidas as vasilhas para dentro de casa, ela fecha a casa, fecha sobre si, sobre seus filhos, mostrando que não deveria haver ostentação no milagre, na provisão de Deus, na prosperidade, e por outro lado, seus filhos deveriam presenciar o milagre. Se eles participaram das dificuldades, do sofrimento, da escassez, viram a morte do pai, viram o endividamento, viram a cobrança do credor, viram a escassez dentro de casa, então agora eles deveriam ver a bênção. Então os filhos não devem ter a fé na fé do pai, os filhos não devem ter fé na fé da mãe, os filhos não devem ter fé na fé do presbítero, os filhos não devem ter fé na fé do diácono, os filhos não devem ter fé na fé do pastor, os filhos não devem ter fé na fé da professora da escola bíblica dominical, os filhos não devem ter fé na fé do missionário, mas os filhos devem ter a sua própria experiência com Deus. E você entenda o seguinte, uma marca vai ficar no coração dessas 2 crianças. Não adianta. A criança pequena de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, ela é uma verdadeira esponja, no sentido de absorver aquilo que está ao seu alcance. A psicanálise, que é uma disciplina que estuda o comportamento humano, junto com a psicologia, a antropologia e ciências sociais e tantas outras disciplinas, tem uma máxima muito interessante. A psicanálise chega ao ponto de dizer que a menina de 4 anos, ela é mãe da adulta que ela será aos 40 anos de idade. O menino de 5 anos é o pai do adulto que ele será aos 50 anos. O que isso quer dizer? Um determinismo? Não exatamente, mas uma influência das experiências que foram vividas na primeira infância, deixando marcas mesmo no comportamento, na visão de mundo e nas experiências que serão vividas subsequentemente. É bem verdade que Deus vai atuar na vida do coração, no coração humano, na vida da pessoa, muito além das marcas que tenham ficado no seu passado. Mas é verdade também que as experiências do passado deixam marcas na nossa vida, sejam elas positivas ou negativas. Essas crianças então teriam a oportunidade de presenciar a dificuldade, viram a morte do pai e agora estavam presenciando o milagre que passava pelo relacionamento da mãe com seus vizinhos e vizinhas. Essa podemos dizer que é de maneira assim muito resumida o que nós vimos no vídeo anterior sobre a questão do Deus das nossas dívidas. E agora nós estamos analisando os 2 últimos versos, os versos 6 e 7, e também vamos fazer uma comparação com a outra história que aparece a partir do verso 8. Então faremos uma comparação desse primeiro bloco literário, 2 Reis 4, de 1 a 7, com o segundo bloco literário, 2 Reis 4, de 8 a 10. Nós temos aí uma comparação dessas 2 realidades para nós percebermos, mais uma vez, a atuação não exclusivista de Eliseu na sociedade, mas muito pelo contrário, uma atuação inclusivista. Eliseu trabalha na sociedade do Reino do Norte numa perspectiva não preconceituosa, mas sendo um instrumento de Deus na vida de pessoas totalmente diferentes, de classes sociais diferentes, de perfis espirituais diferentes, a ponto de ser um instrumento de cura na vida de Naamã, que é o general sírio, no capítulo 5, no capítulo posterior de 2 Reis, e ele é um inimigo de Israel, ele é um algoz de Israel, ele é o poder opressor. E Naamã será uma bênção na vida desse homem, sendo um instrumento de Deus, indicando o rio que ele deveria mergulhar várias vezes para então ter a sua pele curada. Então você veja
que esse homem é um perfil extraordinário. Ele chama a nossa atenção pelo fato de ser um abençoador sem qualquer tipo de preconceito na sua vida, na sua história. Versos de números 6 e 7. Quando as vasilhas ficaram cheias, ela, a viúva, disse ao filho: traze-me mais uma vasilha, mas ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então, o azeite parou. Você veja que coisa interessante, que é um raciocínio assim bastante óbvio, você vai dizer, mas para mim, mesmo sendo óbvio, é muito interessante. Enquanto havia vasilhas vazias, enquanto havia espaço para ser preenchido, o azeite, o milagre aconteceu. A partir do momento em que não há mais vasilha, em que não há mais onde preencher, onde encher, o milagre cessa. Você perceba comigo que a sabedoria divina atua de uma forma em que, primeiro, o milagre preenche um espaço existente. Então, se existe um espaço a ser preenchido, nós podemos pedir e devemos pedir que Deus preencha este espaço. Quando nós oramos, no caso dela, ela vai ao profeta Eliseu e pede ajuda, pede socorro. E hoje, no sacerdócio universal de todos os crentes, quando Jesus abre o acesso aos céus, e Ele é o nosso mediador, todos nós temos livre acesso ao Pai Celestial, e quando nós oramos, na verdade é como se nós estendêssemos as mãos, e disséssemos a Deus: Senhor, nós estamos aqui, e ao orarmos não estamos dando ordens à divindade, ao sagrado, ao onipotente, ao inefável. Nós estamos, na verdade, estendendo as mãos e dizendo: eu creio que o Senhor tem poder para fazer muito mais além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então nós estamos de mãos estendidas, dizendo a Deus: Senhor, eu espero de Ti, eu creio na Tua provisão, naquilo que o Senhor é capaz de mandar dos céus. Então, em primeiro lugar, o milagre preenche os espaços vazios. Segundo, quando nós oramos, nós estamos admitindo diante de Deus: eu não posso, mas eu reconheço que o Senhor pode. E aí nós estendemos as mãos. Terceiro lugar, não há desperdício no reino de Deus. A provisão de Deus, o milagre de Deus, a providência de Deus, a prosperidade de Deus não geram desperdício. Você veja como os alimentos estão caros, como está sendo difícil comprar, como existem pessoas que não estão conseguindo comprar, que estão com seu trabalho, com seu emprego, com a sua renda comprometida. Então, eu faço um apelo a você em nome de Jesus. Em todos os momentos, mas especialmente neste momento, não deixe haver desperdício na sua casa. Nem um grão de arroz, nem um grão de feijão, nem uma verdura, nem uma folha de alface, nem uma rodela de tomate. Não deixe, em nome de Jesus, não deixe haver desperdício na sua casa. A provisão de Deus não permite desperdício. E essa é uma lição que você tem a oportunidade de passar para os seus filhos nesse momento. De que o alimento é muito caro, especialmente no Brasil. Em outros países não é assim, mas no Brasil é muito caro. Não sabemos se é a carga tributária, a ganância dos empresários, a carestia, a falta de produto, seja lá o que for o motivo. A verdade é que é muito caro. Os seus filhos podem ter nesse momento uma lição muito preciosa. De que em nenhum momento da vida deve existir desperdício, especialmente nesse momento. O único desperdício que a gente pode ter é se a gente não comer e, ao invés de jogar para o lixo, dividir com alguém que não tem. Então, em terceiro lugar, o milagre, a provisão de Deus não faz haver desperdício, perda. Verso número 7.
Então ela foi contar ao homem de Deus. Olha que coisa interessante. Foi feito um pedido, esse pedido foi atendido, eu creio que muito além daquilo que ela pensou. Foi atendido de uma forma que ela não imaginou. Ela não imaginou que o profeta fosse mandá-la pegar vasilhas com vizinhos e vizinhas. Dentro de casa, a palavra do profeta se materializou no tempo e no espaço. Aconteceu exatamente aquilo que Eliseu havia profetizado, que Deus iria agir sobre a vida dela. Então, se Deus disser alguma coisa, você pode ter certeza que a palavra de Deus vai se cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para errar. Os homens falham, eu falho, você falha, nós erramos nas nossas avaliações ou cometemos o pecado de mentir. Mas Deus não mente, Deus não falha. Se Ele fez uma promessa sobre a sua vida, tenha certeza absoluta que ela vai se cumprir. Se Deus der a ordem hoje de que nós vamos virar, por exemplo, uma sardinha, pode sair correndo e comprar lata, que isso vai acontecer. Se Deus não disse, se foi a vaidade humana, se foi a boa intenção humana, fique tranquilo, você terá uma congestão de frustração, porque não vai acontecer. Então é necessário que haja sensibilidade espiritual para que nós tenhamos a certeza de que o que está sendo dito é realmente uma palavra vinda dos céus. Se for uma palavra vinda dos céus, ela vai se cumprir. Se não for, pode ficar tranquilo, tranquila, ela não irá se cumprir. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: depois do cumprimento da promessa, uma promessa foi disparada para dentro da história. E essa promessa, quando ela é disparada, ela gera movimentação, ela gera esperança. Gerou toda uma movimentação dentro da casa da viúva. A viúva se movimentou e os filhos se movimentaram, foram até os vizinhos, pegaram a vasilha e trouxeram. Ou seja, quando a palavra da promessa é disparada para dentro da história, uma movimentação acontece, porque a palavra de Deus, ela movimenta a história, ela gera uma manifestação humana, ela gera uma proatividade humana. É impossível ouvir a palavra e ficar desanimado, ficar triste, ir para debaixo da cama, deprimido, com sono, de maneira nenhuma. A palavra é para gerar fé, para gerar esperança, é para gerar motivação. É para isso que nós estamos nesse vídeo, nesse momento. Mas o que me chama a atenção é que nós, geralmente, quando experimentamos a dificuldade, aqueles que creem em Jesus, Jesus ordenou que nós deveríamos ir a Deus, fazer a oração em nome dele. E nós fazemos, nós colocamos a nossa dificuldade. Mas, por outro lado, quando a prosperidade acontece, nós nem sempre colocamos diante de Deus. Quando Deus nos abençoa, quando Ele ouve a nossa oração, quando Ele traz a provisão para dentro da nossa casa, seja através de recursos materiais, seja através do dinheiro, seja através do trabalho, de uma promoção, de uma abertura de uma porta de emprego, seja através de um bem material que você adquire, seja através de uma bênção que você recebeu, de uma oferta, de alguma coisa que alguém te deu, dificilmente nós colocamos aquilo que nós recebemos nas mãos de Deus. Nós colocamos a súplica, mas nem sempre colocamos a provisão. Você repara no início do verso 7, que diz que depois que aconteceu o milagre, e a casa está lotada de vasilhas, e essas vasilhas estão cheias de azeite, que tem um valor financeiro e que dá condições a ela de vender, transformar isso em algum tipo de moeda para pagar a dívida, e ela poderia fazer isso imediatamente, porque aquele azeite multiplicado era dela. Você repara que ela não faz nenhum gasto, ela não transforma isso em moeda, ela volta a Eliseu para receber dele uma orientação sobre o que fazer com a prosperidade. Olha que coisa interessante, eu gostaria de falar de maneira assim breve sobre essa questão do dinheiro na vida cristã e como que isso é difícil para nós. Há todo um debate sobre a questão do dízimo, se é 10%, se não é. Eu não entro nesse debate pelo seguinte: não encontrei até hoje os que advogam que não existe mais o dízimo na Bíblia, no Novo Testamento. Eles advogam basicamente duas ideias. Eles advogam que no Novo Testamento ultrapassa os 10%, mas eu nunca conheci, eu vou fazer 50 anos, meio século de vida, eu não conheço ninguém que dava 60% do seu salário, 80% da sua renda para o reino de Deus. Até hoje não conheci. Então eu acho que a medida de 10% é uma medida muito razoável. Eu acho até que é fruto do sacrifício do povo. Se a gente levar em consideração que até o 10º mês, até o mês de outubro, se a pessoa entregou o seu dízimo fielmente, até o mês de outubro, uma parcela, um salário mensal foi entregue para a causa de Cristo. Então eu acho isso um valor, um grande valor.
Segundo lugar, aqueles que advogam que não existe mais dízimo no Novo Testamento, eles vão dizer que o apóstolo Paulo não falou especificamente sobre o assunto, mas Jesus falou sobre o assunto em Mateus 23, e eu entendo que a palavra de Jesus não precisa ser confirmada por Paulo, é exatamente o contrário, é a palavra de Paulo que precisa ser confirmada por Jesus, afinal de contas, o discípulo é Paulo, o Senhor é Jesus. Então, se Jesus falou, para mim encerra o assunto. Paulo pode confirmar, amém, mas se Paulo não tocar no assunto, a palavra de Jesus para mim permanece com autoridade absoluta. E todas as outras, seja dos profetas do Antigo Testamento ou de Paulo, precisam se submeter à palavra de Jesus Cristo. O discípulo é Paulo, os discípulos e os profetas. E Jesus é o mestre, não é o contrário. Mas, na verdade, essa questão não é uma questão financeira. Você pode ter uma pessoa que recebe, por exemplo, R$ 1.500 de salário e ela entrega R$ 150 de dízimo, ou se ela dá do bruto do líquido. Eu também não entro nessa matéria, para mim é de fórum íntimo, porque não há na Bíblia nenhuma passagem que fale sobre isso. Então eu não tenho como legislar sobre alguma coisa que a Bíblia deixou em aberto. Então vale o coração. Conheço pessoas que entregam o dízimo daquilo que é bruto, e conheço pessoas que entregam o dízimo daquilo que é líquido. Isso é uma coisa de fórum pessoal, de fórum íntimo. Não existe um versículo que legisle sobre essa situação, então eu não vou falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer a você é que existem pessoas que ganham R$ 1.500 por mês e são dizimistas. E existem aqueles que ganham 5 mil e não são. Ou 10 mil, ou 15 mil e não são. Você repare bem, a questão não está ligada à questão financeira. Porque esse que ganha R$ 1.000, ele vai dizer assim, olha, eu não tenho condições de entregar o dízimo porque eu recebo apenas R$ 1.000. Se eu recebesse R$ 10.000, eu entregaria o dízimo. Não vai entregar. Porque se ele não consegue entregar R$ 100 de 1.000, ele não vai entregar 1.000 de 10.000, de hipótese alguma. Porque ele vai pensar na prestação do carro, no apartamento que ele pode trocar, e ele não vai entregar. O dízimo, guarde com você, ou oferta, seja lá o que for, não é uma questão financeira. É uma questão de generosidade, é uma questão do coração, é uma questão de espiritualidade. Quando nós imaginamos que não podemos entregar a nossa oferta, não podemos ajudar, porque nós temos uma questão financeira, eu quero dizer para você o seguinte, ao entregar a oferta, você está dizendo a Deus que você confia nele. Ao não entregar, você está dizendo que você não confia em Deus. Ao separar a primeira parte, eu entendo que os outros 90%, Deus vai atuar e vai me abençoar e eu vou conseguir administrar. E digo mais a você, ao entregar os 10% de dízimo, você não fica com 90%, você fica, na verdade, com 100%. Você fica com 100% daquilo que você deve administrar. E esses 10% não te pertenciam, então você nem fica com esse valor. Na verdade, esse valor não te pertence. Os 90% são, na verdade, 100%. 100% daquilo que você administra. Você, ao entregar esse valor, você não está entregando para Deus. Você está entregando para o reino. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu relógio. Deus não precisa do seu carro. Deus não precisa do seu trabalho. Deus não precisa dos seus diplomas. É o contrário, é você que precisa dele. Então Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Então, quando nós entregamos, nós na verdade estamos entregando para uma causa. Não é Deus que precisa do nosso dinheiro, é a instituição. Não há como pagar a luz com oração, não há como pagar a água com jejum. É necessário que haja a contribuição financeira de todos. E um outro ponto interessante é, você ouve muitas vezes que ao entregar, Deus vai te abençoar. Eu creio que há nessa questão do dízimo um mistério. Conheço pessoas que não ganhavam muito e tinham uma vida tremendamente próspera ao serem dizimistas. E conheço alguns que mesmo ganhando muito, viviam uma vida muito difícil. Então, eu creio, no meu coração, na minha experiência cristã, que há um mistério nessa questão. Há um mistério. Que só quem age dessa forma conhece e experimenta. Mas uma coisa eu quero dizer a você. Quando você entrega a sua oferta, onde você confia, onde você acredita, onde você entende que é bem empregado, você não vai ser abençoado financeiramente porque você entregou esse valor. Mas é o contrário. Você só entregou esse valor
porque você foi abençoado, porque você foi abençoada. Porque de alguma forma você recebeu algum treinamento profissional, porque de alguma forma você foi empregado em algum lugar, você exerceu a sua função, o seu serviço, e você foi remunerado por isso. Ou seja, você foi abençoado por Deus, porque Deus nos abençoa através do trabalho, da dedicação, do empenho. Então você já foi abençoado. Ao entregar a sua oferta, você está, na verdade, abençoando como você tem sido abençoado. Você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. A gente pode analisar isso em vários textos, não é o caso aqui, mas primeiro Deus dá para depois receber. Você tem ouvido uma pregação que é o oposto disso, que você tem que dar para receber. Não, você só tem condições de dar, porque você um dia recebeu. Essa mulher entendeu isso. Entendeu que a sua prosperidade deveria ser levada a Deus, para receber dele uma orientação. Olha o que ele diz, o que ela diz na continuação do verso 7. Ele lhe disse, Eliseu disse a ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Verdadeiramente Deus é o Deus das nossas dívidas. Ela recebe uma orientação, ela vai vender o azeite e ela vai pagar a dívida ao credor e ela vai viver durante um tempo desse azeite. Repare bem, a prosperidade de Deus aconteceu onde? Qual é o perfil sociológico dessa família? Estamos falando de uma mulher, gênero feminino. Então, Deus não é um Deus patriarcal. A sociedade de então pode até ser, mas Deus não é. O protagonismo histórico dessa narrativa é de uma mulher. Estamos falando de uma mulher pobre. Estamos falando de uma mulher que é mãe, tem 2 filhos. Estamos falando de uma mulher que está endividada. Estamos falando de uma mulher que vive num ambiente de idolatria. Estamos mostrando nessa situação que é perfeitamente possível crer em Deus, mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que haja escassez dentro da casa, mesmo que haja perturbação no coração, mesmo que haja incredulidade ao nosso redor, é possível crer em Deus. Agora vamos fazer uma breve comparação entre 2 realidades para a gente entender a atuação de Eliseu e a imagem que Eliseu tem de Deus. Eliseu tem uma imagem de Deus, são dezenas de milagres de pessoas totalmente diferentes, e isso me chama os olhos, mostrando que aquela sociedade é uma sociedade com diferença, e Eliseu abençoa todas essas pessoas. Aqui eu vou sinalizar para você apenas uma diferença, uma comparação, para exemplificar aquilo que eu tenho dito. Nos versos de número 8, 9 e 10, existe uma outra história, existe uma outra experiência espiritual. E essa experiência espiritual tem o perfil sociológico diametralmente oposto da experiência anterior, no capítulo 4, de 1 a 7 da viúva. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Vamos ler 2 Reis 4, de 8 a 10, e eu queria que você prestasse muita atenção à leitura, acompanhasse aí, porque tem uma comparação a ser feita para nós percebermos a visão que Eliseu tem de Deus. É nisso que eu queria tocar nesse momento. Qual a visão que eu e você temos do Deus que nós cremos? Um dia Eliseu foi a Sunem. Então perceba que é uma outra história, uma outra experiência. Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistiu para que ele comesse em sua casa. Havia uma mulher rica, guarde isso. Havia uma mulher rica. E ela insistiu para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para comer. Então, essa mulher era uma mulher rica. Essa mulher, juntamente com seu marido, alimentava Eliseu. Todas as vezes que ele ia a Sunem, o texto diz que repetidas vezes ele se alimentava na casa dessa mulher com seu marido. Guarde isso, 2 lições. Mas ela disse a seu marido:
tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto e coloquemos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Este casal, eles são ricos, eles abençoam financeiramente a vida de Eliseu, dando a ele alimento todas as vezes que ele vai a Sunem, e também preparando um espaço totalmente apropriado para que ele ali pudesse meditar, pudesse orar, pudesse descansar. Então você veja que há um espaço a mais na casa, a ponto de ser preparado para Eliseu se hospedar. Terceiro lugar, esse casal não tem filhos. Geazi, servo de Eliseu, vai sugerir a Eliseu e vai mostrar essa situação, e Eliseu vai profetizar sobre a vida daquela mulher que ela terá um filho, e a profecia vai acontecer, ela vai ter um filho, depois desse filho vem a falecer, Eliseu vai orar e Deus vai ressuscitar a criança. Mas eu gostaria de fazer aqui um contraponto. Preste atenção. No capítulo 4, de 1 a 7, eu tenho uma mulher como protagonista histórico. No capítulo 4, de 8 a 10, eu também tenho uma mulher. Então há uma semelhança nas duas histórias, onde o protagonismo histórico, a ênfase recai sobre a mulher. Lá existem os dois filhos e nessa história existe também o marido. Mas o protagonismo é destacado por essas duas mulheres. 2. A primeira mulher é viúva. A segunda mulher, a sunamita, é casada. 3. A primeira mulher, a viúva, é uma mulher pobre. A segunda mulher, nós já lemos, o texto frisa isso, ela é rica. 4 lugar, a primeira mulher está endividada. Como se não fosse dramática a situação de estar numa situação de pobreza, de miséria, mas ela está também endividada. A outra mulher, a sunamita, ela tem tanta prosperidade que ela é capaz de alimentar Eliseu todas as vezes que ele vai lá e preparar um ambiente propício para ele. Você consegue perceber comigo que são duas situações diametralmente opostas? De um lado, eu tenho uma mulher pobre, viúva, endividada, uma mulher vivendo uma situação caótica. Do outro lado, eu tenho uma mulher casada, rica, com condições de abençoar a vida de outras pessoas. Você acha que essa história em 4, de 1 a 7, e essa outra história em 4, de 8 a 10, é uma coincidência? Eu quero dizer a você que não é coincidência. A organização literária, a alocação das passagens, dos versos bíblicos, e a forma como foram redigidos também tem uma mensagem para nós. Então eu tenho duas realidades que estão à semelhança de uma moeda cara e coroa. Estão juntas, uma ao lado da outra. 4 de 1 a 7, 4 de 8 a 10. Eu tenho aqui uma mulher pobre, do lado de lá eu tenho uma mulher rica. Aqui eu tenho uma mulher com 2 filhos, lá eu tenho uma mulher que não tem filhos. Aqui eu tenho uma mulher que já não tem marido, a outra eu tenho uma mulher casada. Aqui eu tenho uma mulher que está endividada, aqui eu tenho uma mulher próspera, que tem condição de abençoar. As duas situações são exatamente o oposto uma da outra. Esta situação é tudo que esta não é, e esta segunda situação é tudo que a primeira não é. O que o texto bíblico está mostrando a nós? Que Eliseu trabalha em realidades que são opostas. Porque Eliseu tem uma determinada imagem de Deus no seu coração, de que o Deus a quem ele serve, ou que o levou a servir a sociedade do Reino do Norte, é um Deus sem preconceitos. É um Deus que atua para abençoar o ser humano, independente da produção de melanina, independente da cor, da raça, da etnia, da condição financeira, do grau de instrução, dos países que você já viajou, do endereço onde você mora, do cartão de crédito que você usa, se você tem carro zero ou não, se você anda de ônibus, se você anda de Uber, se você tem um emprego público ou privado, se você está empregado ou desempregado, se você está são ou enfermo. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus,
Que esse Deus, ao olhar para você, ele não olha para você a partir do invólucro humano, do invólucro social, do invólucro econômico ou político. De que esse Deus, ao olhar para você, ele olha para você como um ser humano criado à imagem e semelhança dele. E quer dizer mais, dentro do seu coração, existe um vazio do tamanho de Deus. Não que Deus possa ser medido, porque ele não pode ser medido. Mas que este vazio dentro do seu coração não pode ser preenchido pelo sexo, pelo poder, pelas drogas, pela vaidade, pelo dinheiro, pelas drogas, pela depressão, por nada disso. O seu coração tem um vazio do tamanho de Deus, que só Ele preenche. Eu quero dizer a você que só Jesus Cristo, ao nos salvar, é a única pessoa nos céus e na terra capaz de dar sentido à nossa existência. Traduzindo, é a única pessoa capaz de montar o quebra-cabeças da nossa vida. E eu vou mais longe. Você se lembra que Jesus teve vários encontros ao longo da sua biografia. Ele se encontrou com vários tipos de pessoas, os mais diferentes possíveis, em Jerusalém e por onde ele esteve. Mas eu queria destacar 2 encontros. Em João capítulo 3 e em João capítulo 4. João capítulo 3 é o encontro de Jesus com Nicodemos. João capítulo 4 é o encontro de Jesus com a mulher conhecida como mulher samaritana. Então, vamos lá. No capítulo 3, eu tenho um homem, ele, o pronome já define, um ser do sexo masculino. No capítulo 4, eu tenho ela, o pronome já define, um ser do sexo feminino. No capítulo 3, eu tenho um homem que é a 4ª maior fortuna de Jerusalém. Ele é muito rico. No capítulo 4, eu tenho uma mulher pobre. No capítulo 3, eu tenho um homem que é mestre em Israel. No capítulo 4, eu tenho uma mulher que é rechaçada em Israel por causa da sua religião. No capítulo 3, eu tenho um judeu. No capítulo 4, eu tenho uma samaritana. E quem é o samaritano? É um judeu miscigenado por causa da invasão da Assíria em 722 a.C. A partir de então surge o samaritano, que é um judeu miscigenado, que não será aceito pelos judeus. É um samaritano que só considera como escritura o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os demais ele não reconhece. Então, ela é samaritana rejeitada por causa da sua religião e da sua etnia. Ele é aceito ética e moralmente. Ela é rejeitada ética e moralmente. Já tinha tido 5 maridos e, segundo Jesus, o que estava com ela não era dela. Jesus foi encontrar à noite. Jesus foi encontrar de manhã, à luz do dia. Quando os discípulos chegaram, tomaram um susto de ver Jesus conversando com aquela mulher. Então você perceba que ao compararmos o capítulo 3 com o capítulo 4, você percebe que são 2 lados de uma mesma moeda, como cara e coroa. O que eu tenho no capítulo 3 e o que eu tenho no capítulo 4 são diferenças. Ele é tudo que ela não é, e ela é tudo que ele não é. Eles são diametralmente opostos, e Jesus vai dar a mesma atenção. E se nós formos contar pela quantidade de versículos no capítulo 4, podemos sugerir que Jesus gastou mais tempo com ela, com quem merecia menos aos olhos humanos. E isso mostra o quê?
que o Deus apresentado por Jesus aos homens, que é o mesmo Deus apresentado por Eliseu, é um Deus sem preconceitos. Que abençoa o homem, que abençoa a mulher, que abençoa a criança, que abençoa o idoso, que abençoa o empregado, o desempregado, o doente, o enfermo. É um Deus sem preconceitos. Nós estamos apresentando a você alguém que ama de maneira indistinta, alguém que não faz distinção entre os seres humanos, alguém que não faz escolha por preconceito pré-estabelecido, como os homens fazem, alguém que não avalia, que não nos avalia pelo nosso exterior, pela nossa pele, pela nossa cor, pelo cabelo, pela roupa que nós utilizamos, pelo relógio, pela etiqueta, pelo cartão de crédito. Eu quero dizer a você que existe alguém que te ama, independente de tudo aquilo que envolve o seu presente, que envolveu o seu passado, ou que está dentro de você. O amor de Deus foi manifesto na vida desta viúva endividada. O amor de Deus foi manifesto na vida da sunamita, rica. O amor de Deus foi manifesto na vida, no capítulo 3 de João, na vida de um homem rico, poderoso, influente, frequentador das mais altas rodas da socialite de Jerusalém, Nicodemos. Mas Deus também ama uma mulher que é considerada infratora moral, uma mulher frustrada com as experiências negativas, com todas as perdas e desilusões que já enfrentou, e com o momento que vive hoje de ter um sexto relacionamento que não era seu. Uma mulher que usa um tanque, o tanque de Jacó, o poço de Jacó, um poço comunitário dividido com outras pessoas. Uma mulher que é vítima de preconceito por ser samaritana. Uma mulher que é olhada de lado e que as mulheres, esposas dos judeus, não queriam se relacionar com ela. Uma mulher que é rejeitada na sociedade. Talvez decepcionada com os outros e possivelmente decepcionada consigo mesma. É essa mulher que será alvo do amor de Deus. E é essa mesma mulher que imediatamente vai compartilhar com os samaritanos, com os seus, uma experiência maravilhosa, que foi crer em Jesus Cristo. Eu desafio você a entregar esse momento que nós estamos vivendo nas mãos de Deus. Mas mais do que entregar este momento, mais do que entregar as suas dificuldades, as suas desilusões, os seus medos, mais do que isso, entregue-se para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, Ele fará. Ele certamente fará. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos ouvir um louvor neste momento. Seja abençoado pela música que você vai estar ouvindo nesta hora. Amém. Amen.
querida, eu espero em Deus que, com tudo que aconteceu nessa transmissão, você tenha sido abençoado em nome de Jesus. E a nossa oração é para que Deus cuide da sua família, cuide da sua casa, fortaleça a sua fé nesse momento. E você pode tudo nesta hora. Você pode tudo. Você só não pode uma coisa. Você só não pode desanimar. Você pode tudo. Mas você só não pode desanimar. Não te é permitido desanimar. Confie em Deus. Nós vamos orar neste momento para nós encerrarmos essa transmissão e depois eu vou fazer um pequeno lembrete a você e aí nós deixamos por último para você poder não esquecer. Ao término dessa transmissão você vai poder praticar o lembrete que a gente vai fazer. Então vamos orar nesse momento e nessa oração nós vamos só agradecer. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Ainda que nem tudo esteja como a gente quer, como a gente gostaria, ainda que alguma coisa tenha acontecido que você não gostou, mas vamos agradecer. Esse sentimento é tão bom. E ainda mais quando a gente coloca isso diante de Deus, porque a Bíblia diz, em tudo dai graças, ainda que você não entenda tudo, ainda que eu não entenda tudo, mas em tudo dê graças. Vamos dar graças. Senhor, nós te agradecemos por todas as coisas. Ainda que a gente não entenda todas as coisas. Ainda que muita coisa fuja ao nosso controle. Ainda que não tenhamos um controle absoluto sobre a vida. Mas nós te agradecemos. Porque a Escritura Sagrada diz que em tudo nós devemos dar graças. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. O meu lembrete a você é, se você foi abençoado nesse vídeo, se Deus falou ao seu coração, se alguma reflexão foi produzida dentro de você, eu quero pedir a você para você dar uma curtida nesse vídeo, para que ele seja apresentado a outras pessoas. E se você tem interesse em continuar assistindo reflexões como essa, você tem mais reflexões no canal, algumas que já estão lá, e cremos em Deus que outras surgirão. E aí você pode se inscrever no canal e aí você é avisado. Quando tiver uma nova publicação lá, você é avisado para que você e a sua família sejam abençoados e abençoadas nessa transmissão. Então você clica aí, dá um joinha e você se inscreve no canal, clica no sininho para você continuar em contato, para a gente manter esse link aí que nós estabelecemos, ainda que virtualmente, durante esse período de isolamento social. Eu creio que é uma forma de nós estarmos em contato com a Escritura Sagrada e você e a sua família serem abençoados. Em nome de Jesus, uma excelente semana para você, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Cristo. Amém. A resposta é que